Então, por favor, Verinha, pode fazer a leitura da nossa mensagem. Leitura 135, pelo espírito de Joana de Ângeles, no Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco. Enquanto disponhas de recursos, cultiva a solidariedade. És um ser social e necessitas da convivência com o teu próximo, a fim de colimares as metas para as quais renasceste. A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do tentame. Torna-se útil, ser gentil, esparze a bondade e, em compensação, jamais te encontrarás a sós. Bom, o que nós podemos apreender da mensagem de Joana? Né? Que devemos ser solidários, manter a solidariedade, cultivá-la, enquanto dispusermos de recursos, seja material, seja espiritual, a gente tem que fazer esse trabalho. Porque nascemos, somos um ser social e temos que lutar, conviver com o nosso próximo também. E ela chama atenção que a solidariedade é um dos instrumentos mais importantes que nós podemos conquistar na vida, né, dentre os diversos outros que temos. Por isso que é importante ser útil, ser gentil, espalhar a bondade, para que jamais nós vamos nos encontrar sós. Fazendo isso, nós teremos sempre colegas, amigos, e praticando a solidariedade. Obrigado, Verinha. Mais alguém? Então vamos à nossa prece, por favor, Rosângela. Deus, Pai de infinita misericórdia, nesse momento nós gostaríamos imensamente de estar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para os estudos da noite de hoje. Pedir, Senhor, a clareza, pedir a serenidade, pedir por todos que estão na sala e pedir pelos que não conseguiram chegar e que não vão poder estar. Que o nosso estudo seja conduzido pela espiritualidade de luz e nos envolva a todos na sua paz. Graças a Deus. Obrigado, Rosângela. Então, Valdeni, está contigo aí. Condução do... E com o Carlão. Isso aí. Volta lá. Carlão, nós vamos reler, acho que você não tinha chegado ainda, os itens 1, 2 e 3, porque nós paramos no 4. Pelo menos para a gente entender do que a gente vai falar. Né? É um texto de Kardec em cima de um texto do Evangelho. Então, vamos ler o texto evangélico para entender a fala do Kardec. Vamos lá. Capítulo 24, não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi dado. Porque daquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvirei com os vossos ouvidos, e não escutareis, olhareis com os vossos olhos, e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que os olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda,
e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Até aqui nós lemos na semana passada e discutimos. Se alguém quiser fazer algum comentário a respeito, ou alguma pergunta, enfim, não que saibamos todas as respostas, mas se alguém quiser discutir alguma coisa, estamos aí para discutir juntos. Se não, vamos começar o item 4, e aí já entendendo o que Kardec está falando. Ninguém Eu levantou a só, mão, então eu, vamos eu lá, só cara. tinha, eu só tinha pontuado que você, não sei se lembra se você ou o Mauro que pontuou essa palavra curar, né? Que é curar por espírito e tratar é do corpo, né? Essa cura que ele fala no finalzinho aqui, que eu não os cure o espírito, correto? É isso mesmo? Notei certo? É porque aqueles que estão com o coração endurecido não estão ainda aptos a serem curados. E quando falamos curado, é sim, cura do espírito. A cura do corpo é uma cura de sintomas, é uma cura temporária, porque o corpo vai desintegrar, vai morrer, querendo ou não. Todos os corpos desintegrarão. Então, não haverá cura efetiva do corpo. A cura, sempre que se der, será da alma. E todos aqueles que Jesus curou, né? Lázaro, a filha de Jairo e todos os outros que ele curou, todos morreram, todos desencarnaram. Então, o corpo não permanece para sempre. Então, quando se fala em cura, sempre se fala em cura da alma. E, lembrando, essa cura é uma, como é que eu vou dizer a palavra? Atribuição é um cuidado de cada um. É responsabilidade de cada um. Porque ninguém me cura se eu não quiser. Ninguém me cura se eu não estiver disposto a receber ajuda. Por isso que Jesus sempre dizia, após as curas que ele patrocinava, que ele proporcionava: vai e não peques mais. A tua fé te salvou. Então, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então, quem vai me curar? Eu, a partir da minha fé e a partir do momento que eu não reincinda em erros que eu venho cometendo ao longo de muitas reencarnações. Então, quando se fala em cura, sempre, pelo menos dentro da minha interpretação, tá? E eu sempre digo aqui, é a minha interpretação. Não é a verdade, a melhor, é só a minha. Mas a cura, sempre que eu entendo como cura espiritual. E claro que estamos longe de sermos curados espiritualmente. Ainda temos muito caminho a trilhar. Temos muita coisa a fazer antes de sermos curados. Porque nós só vamos ser curados quando não existir mais mazelas em nós. E espírito de terceira ordem, o que mais tem é mazela. O espírito de terceira ordem ainda tem mais mal do que bem. O espírito em expiação e provas tem mais partes sombras do que parte luz. Tudo bem que nós estamos, de novo, eu sempre repito isso aqui, nós estamos saindo do período de expiação e provas para entrar no outro período. Então, muitos de nós já estamos trabalhando para equilibrar essa equação luz-sombra. Luz igual sombra. Mas, por enquanto, sombra maior que luz. Vamos chegar a sombra igual a luz. Depois, sombra menor que luz, até que sejamos luz. E essa é a ideia. Né? Faça brilhar a vossa luz. Não acenda a candeia e coloque debaixo do móvel. Não esconda a luz. E essa luz é a luz do conhecimento, é a luz do espírito, não é a luz da light. Para quem é que é do Rio de Janeiro, né? Não é a luz da light. Lá da Verinha deve ser CEMIG, né? Alguma coisa de... CEMIG. É. Meu filho é da Eletrobras, então é por isso que eu conheço essas empresas aí. Brasília tem outra coisa. Aqui no Rio é da Light. Então não é a luz da Light que ele está falando. Está falando uma luz que existe em nós. Entendeu? É que ele diz: faça brilhar a vossa luz, porque você é a luz do mundo. Então não é a luz da Light.
Tudo bem, Carlos? Joia? Vamos. Alguém mais? Então, Item 4. item 4. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbrada, sem as esclarecer. É, Deslumbraria, perdão, sem as esclarecer. mesmo para sem esclarecer. Lembramos aqui na semana passada, acho que nós chegamos até a ler esse item 4. Né? Eu acho que o Ronald que leu. Lembramos aqui, até eu falei do cinema, né? Quando a gente vai no cinema, ou pelo menos antigamente, já tem tantos anos que eu não vou ao cinema, que eu não sei como é que está agora atualmente. Mas a gente ia ao cinema e quando saía, a gente saía fechando os olhos, porque não tinha luz dentro do cinema, a pupila se dilatava para poder enxergar. E quando saía, a dilatação de pupila feria, doía, arde. E quando vamos ao oculista, que ele dilata a pupila, nós sentimos essa dificuldade. Então, isso é uma figura física, é uma metáfora. Vale a mesma coisa para a luz espiritual. A luz precisa ser dosada na medida da proporção daqueles que vão receber, da capacidade que aqueles vão recebendo de entendê-la, de absorvê-la. Por isso, as coisas vão nos sendo reveladas paulatinamente. Então, por isso, as 3 revelações. Vem Moisés lá no primeiro, ainda com leis duras, com leis bem civis, com leis bem humanas, para nos mostrar, ou para nos deter, nos segurar da nossa violência, do nosso embrutecimento ainda, da nossa discussão. Então, não adiantava, no tempo de Moisés, falar de coisas sublimes, porque eles não entendiam isso. O pessoal que estava preso lá no Egito, escravo no Egito, eles queriam fugir do Egito. Eles queriam sair da escravidão. Você vai falar, fica aqui na escravidão e você vai para o céu como espírito. Mas não era a ideia deles. O que eles queriam era Canaã, era a terra prometida. E Jesus, efetivamente, os promete a terra, a Canaã. Nos promete a terra prometida, né? A terra que já era esperada por eles. Depois vem Jesus e muda substancialmente as leis de Moisés, trazendo ou nos mostrando um Deus Pai, um Deus justo, um Deus amoroso. Não mais aquele Deus ciumento, cioso, aquele Deus punitivo, vingativo, que ficava lá com a bengala na mão, né? Vestido uma túnica comprida, com a bengala na mão, punindo aqueles que se rebelavam. Então, Jesus vem com uma nova ideia de Deus e nos traz a ideia de Pai. É um pouco mais de luz que Jesus nos traz, porque já tínhamos condições, já tínhamos a pupila um pouco mais dilatada. Já podíamos, ou menos dilatada, já podíamos absorver mais luz. E depois, Jesus ainda diz: se vocês me amarem, eu vou pedir ao Pai que vos mandará outro Consolador. Então, se ele fala em outro, ele foi um Consolador. Ou Kardec não, Moisés foi um, Jesus foi outro. Né?
a doutrina é outra, são consoladores. Porque o próprio Cristo disse, eu não pude dizer tudo. Então, mesmo com a recomendação dele, não ponha a candeia debaixo do alqueire, não coloque a luz debaixo da cama, debaixo do móvel, Jesus colocou. Por quê? Só podia nos dar aquilo que nós fôssemos capazes de absorver. Me lembro aqui uma frase de uma carta de Paulo. Eu não vou lembrar qual a carta, tá? Por favor, me perdoe. Mas quando ele diz lá, com leite vos criei, porque não éreis capazes de absorver alimentos sólidos. Então, Paulo, quando cria as suas igrejas, quando ele cria, né, formata, reúne aqueles povos para formar a igreja, ele não deu teses complicadas para aquelas pessoas. Ele não deu teses filosóficas, teses da Torá, discutida lá no templo pelos doutores da lei. Ele ensinou essencialmente a solidariedade, o amor, o respeito, que é o leite que ele está chamando, o alimento menos substancioso, mais fácil de ser digerido. Então, nós aprendemos isso. Luz na proporção da nossa capacidade. E depois, com a doutrina prometida por Jesus, vem uma luz mais intensa. Porque já tínhamos consciência, já tínhamos conhecimento, já tínhamos passado pela Revolução Francesa, já tínhamos passado pelo Iluminismo. Então, tínhamos condições de absorver essa luz mais intensa que a doutrina espírita nos trouxe. Então, por isso, Jesus está certo em dizer, não ponha a luz debaixo do alqueire. Isso é generalizado. Mas não coloque um farol, uma lanterna, em cima do olho de alguém. Não olhe para o sol. Nós hoje, se olharmos para o sol, vamos ter alguma dificuldade na vista. Vamos ter dor na vista. Se persistirmos, podemos ter problemas visuais. Então, a luz física é demais, é proporcional, é mal. A luz espiritual, também desproporcional, não nos fará bem. E é isso que Kardec nos convoca aqui. Ele diz de causar admiração, que Jesus que diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio escondeu a luz. Mas aí o próprio Kardec explica. Ele escondeu porque ainda não tínhamos condições de absorvê-la plenamente. E ele só vai nos dar aquilo que tivermos condições de absorver. Aquilo que nos for bom, aquilo que for bom para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como alma. Ô, Valdemir, eu Sim. acho que a colocação aqui de Kardec, né, de que o próprio Cristo escondeu, eu acho que não é apropriada. Eu acho que ele dosou. Uhum. Ele dosou, de Uhum. acordo com a nossa capacidade, aquilo que era possível ser compreendido, né? E, de novo, né? Aí sim, eu concordo no que diz respeito à intensidade, né? Ele atenuou a intensidade daquilo que era possível ser revelado, porque mais do que aquilo não seria não teria nem a menor condição de aceitar. Então ele faz a devida dosagem, né, daquilo, ó, vocês aqui podem ir até aqui. Então eu vou revelar tudo para vocês até aqui onde vocês são capazes de conhecer. Mais à frente vocês vão conhecer mais, eu vou dar mais para que vocês possam conhecer mais. E nós hoje já chegamos a tudo? Claro que não. Então ainda teremos ainda mais, né, na medida do nosso crescimento, né? Então, eu acho que ele não foi muito feliz no que diz respeito a esconder, mas sim Uhum. em dosar, né? Sim, perfeito. Ele dosou na medida da nossa possibilidade de entendimento. E claro que não chegamos ao ponto final. Muito pelo contrário. Nós estamos longe do ponto final. Temos muito caminho pela frente. Então, tem muita luz ainda a ser revelada.
Tem muita luz a ser mostrada para nós, mas só será mostrada na medida da nossa capacidade de entendimento. Me lembrei aqui de uma mensagem lá do livro dos médiuns, Lamennais, se não me engano, é Lamennais, o autor da mensagem. E ele diz: vocês estão estudando perispírito, que é matéria. Nós aqui estamos estudando o espírito, a alma. Então, é um nível a mais de luz chegando. Nós já temos algumas dificuldades para entender perispírito. Quando se fala em espírito, ainda nenhuma condição. E, de novo, essa dosagem proporcional, lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se podemos entender os mistérios de Deus. E os Espíritos, não. Falta-lhes, para isso, sentido. Então, nós temos 5 sentidos. Teoricamente, né? Temos 5 sentidos. Alguns defendem que temos outros sentidos. Mas temos 5 sentidos, que são suficientes para nós hoje, no nosso estágio evolutivo. Mas os espíritos desencarnados, com um pouco mais de esclarecimento, de conhecimento, têm sentidos já mais do que o nosso. Eles não veem com os olhos como nós vemos. Eles não escutam com os ouvidos como nós escutamos. Eles veem na integralidade, eles escutam na integralidade. Então, tem sentidos a mais. Aí vai para o sexto, sétimo, oitavo, sei lá quantos sentidos a gente vai chegar. Mas o fato é, ainda há muita luz para ser revelada. Ainda há muita luz para ser acesa. Só que só vão ser acesas as luzes à medida que pudermos ser beneficiados por ela. Porque luz demais encanta, atrapalha, e a gente vira mariposa, né? Encosta na lâmpada e morre queimado. A gente tem que ter esse cuidado. Continuemos? Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sob sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Por isso que a doutrina espírita tem o cuidado de falar da fé raciocinada. Nós não temos uma fé cega. Nós, os espíritos lá no Evangelho, aqui no Evangelho, né, nos dizem, nos recomendam, acredite em Deus, sim, mas saiba por que você está acreditando. É a luz da razão. Tá? Esse Kardec nos conclama aqui. A luz da razão. Então, à medida que, de novo, que nós formos crescendo, evoluindo, outras informações, outros conhecimentos chegarão até nós. Ainda domingo eu estava fazendo uma palestra e sempre surge essa coisa, né? Eu acredito na reencarnação. Aí eu brinquei com as pessoas. Falei, eu não acredito. Aí todo mundo toma um susto, né? Como assim? Você é espírito, não acredita em reencarnação? Eu falei, não. Porque eu acreditei durante muito tempo que o Sol girava em torno da Terra e tive que mudar de ideia. Quando a ciência veio e demonstrou que eu estava errado. Então eu não tenho certeza, eu não acredito na reencarnação. Hoje eu tenho certeza da reencarnação. Porque sem a reencarnação não haverá a justiça divina, a justiça de Deus. Então, vamos acreditar de novo? Sim, vamos acreditar. Mas deduzir, estudar, entender, para não sermos apenas repetidores. Eu ouvi alguém falar, eu ouvi uma palestra, eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro. Já vi muita gente falando isso. Não, eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro. Sim, mas você estudou, você deduziu, você concluiu que aquilo é verdade? Senão, a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. E essa não é a ideia. A ideia é que cresçamos, cada um.
Isso não depende de nós. Cada um depende, o nosso crescimento só depende de nós exclusivamente. A nossa evolução só depende de nós. Só depende, não. Depende essencialmente de nós. Nós precisamos estar em contato com a matéria, nós precisamos estar nos relacionando com outras pessoas para crescermos, até para trocarmos essa luz, para receber a luz de alguém e para também doar a minha luz. Mas depende de mim, essencialmente, essa caminhada, esse esclarecimento. Continuamos? Está todo mundo em choque, ninguém fala nada? Está todo mundo chocado? Então vamos lá, Carlos. Falou. Eu só não falei da referência aí do capítulo 19 e 37 aí. É justamente esse da fé inabalável. A fé inabalável. Só o é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, diz lá Kardec. Item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre se as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É Isso aqui por é isso que importante, Carlos, me permita, né? Esse cuidado que Kardec nos coloca aqui. Os homens que entram e conhecem a luz, de uma maneira geral, acabam utilizando essa luz para dominar os outros. Não é para esclarecer, não é para iluminar o caminho dos outros. Normalmente é para dominar. E isso é o que nós precisamos, pelo menos eu, quando leio o texto, eu já disse aqui outras vezes, toda vez que eu leio o texto, estou lendo para mim. Ele foi escrito para mim. Então, quando eu olho aqui, eu estou usando a minha luz para iluminar caminhos ou para dominar? Ou para querer o domínio, querer o poder? Isso que ele nos coloca aqui. São os seres que verdadeiramente colocam a luz embaixo do alqueire. Esses seres que querem a luz só para eles, que querem dominar. E isso é o tal do egoísmo que os espíritos tantos nos lembram do perigo que é alimentarmos esse egoísmo ainda muito feroz dentro de nós. Desculpa te interromper. Vamos lá. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Interessante isso aí, né? É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. A doutrina espírita é muito o contrário. Ela nos recomenda que estudemos. Nos recomenda que deduzamos, que estudemos essa doutrina, que estudemos a sua filosofia e a pratiquemos. Ela não esconde. E Kardec é tão seguro, e os espíritos que trouxeram a codificação, trouxeram a doutrina, são tão seguros que Erasto, lá no Livro dos Médiuns, nos lembra da associação da ciência. A doutrina espírita precisa estar par e passo com a ciência. E o dia que a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, mude-se esse ponto do espiritismo para se adequar à ciência. Então, a doutrina espírita, ao contrário de outras religiões, sugere, estimulam, pedem que estudemos, que os seus praticantes, que os seus profitentes, efetivamente estudem, efetivamente trabalhem. Não fiquem só no ouvir, só no eu achei. Por isso, a nossa literatura é tão
vasta, é tão intensa. Só um autor que nós conhecemos tem mais de 400 livros escritos. Então, a gente vai passar uma reencarnação inteira estudando e não vamos conseguir estudar toda a obra do Chico Xavier. E se a gente falar em outros autores, quantas reencarnações nós vamos precisar para estudar a doutrina espírita? E essa é a sugestão dos espíritos, a sugestão de Kardec. Que trabalhemos, mas que estudemos acima de tudo. Conforme está lá no capítulo 6 do Evangelho. Do amai e do instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos, os dois ensinamentos da doutrina. Pedro César, diga aí. Boa noite a todos e todas. Valdeni, é uma pergunta. Desculpa essa pergunta, mas eu não entendi. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Eles não querem que as pessoas conheçam esses mistérios. Mas que mistérios são esses? Como é que a gente pode entender esses mistérios? Mistério é uma palavra talvez não muito apropriada para esse esclarecimento. Mas, quando Jesus, conversando com Nicodemos, disse que nós tínhamos que não entraríamos no céu se não nascêssemos de novo, o Nicodemos ficou perplexo. E Jesus, você não, doutor da lei, não entende isso? Como é que você vai entender os mistérios do céu? Mistérios aí são ensinamentos, são outras coisas. Então, o mistério da reencarnação. Eu entendo assim, tá? Não como mistério, uma coisa oculta, proibido. Mas a doutrina, as doutrinas ou as religiões, até então, principalmente a Igreja Católica. Eu não conheço outras religiões que não cristãs, então não conheço. Mas nas religiões cristãs, é o catolicismo. O catolicismo fez questão de, durante muito tempo, durante séculos, 1.500 séculos, 1.500 anos praticamente, 15 séculos, de ocultar essa luz. Então, a Bíblia era escrita em latim, ninguém podia ler a Bíblia, só os membros da Igreja Católica. E, por favor, não vai aqui nenhuma crítica à Igreja Católica, tá? Não é essa a ideia. Nós estamos analisando histórica, analisando história, não estamos criticando ninguém. Até porque somos reencarnacionistas e já tivemos também no seio da Igreja Católica que prestou um trabalho maravilhoso. Mas ela fez questão de esconder muitas coisas da gente. A missa era dita em latim e o padre de costa. Então, nem leitura labial dava para fazer, porque o padre estava de costa para as pessoas. E foi preciso Lutero vir e quebrar essa regra. Então, a Igreja Católica fez questão de manter tudo oculto. O protestantismo veio mudar um pouco essa ideia. Mas pegou muito literalmente o protestantismo, segundo a nossa interpretação, pegou muito literalmente. Então, entendo aí, Pedro, essa fala de Kardec. Né? As religiões se ocultaram, se esconderam, colocaram a luz debaixo do alqueire. É por isso que as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Você não pode nem ler a Bíblia. Nós não podíamos nem ler a Bíblia. Nem os ensinamentos. Eu também percebo a questão dos dogmas que foram criados, né? Uhum. Porque quando ele fala que colocar sob análise, não seria apenas as escrituras, mas principalmente as teorias infundadas, né? Que não poderiam ser criticadas, não poderiam ser colocadas sob discussão, porque as argumentações eram muito frágeis. Né? Então, é isso também, né? Ou seja, ao longo da existência humana, na criação das religiões, muitas coisas foram sendo criadas, até mesmo no protestantismo. Hoje em dia, nossos irmãos evangélicos, com essa história só do Espírito Santo, né? Ou seja, que são criações humanas para respostas a questões que são muito evasivas, muito frágeis. Então, quando ele diz aqui, colocar isso sobre exame, que é colocar luz sobre o conhecimento, é ocultado. Por quê? Porque, se for colocado realmente em discussão, ela acaba sendo desconstruída, né?
Então é melhor que fique oculta. Isso vem passando de geração em geração, né? É por isso que não pode ser discutido, né? Porque se for discutido, vai ter que mudar a ideia, vai ter que revelar alguma coisa. Eles não querem. E hoje fica até difícil para a própria Igreja Católica admitir, a Igreja Católica, o protestantismo, admitir a reencarnação, mesmo com todas as provas, mesmo com todo o raciocínio. Eu já falei aqui algumas vezes, né? A minha família é evangélica, e eu conversando um dia desse aí com alguns familiares, algum tempo, com alguns familiares, e falei da transfiguração de Jesus no Tabor, né? Que ele encontra lá Elias, Moisés, e quando ele desce, ele pergunta o que é que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros alguns profetas. Aí eles perguntam, e por que dizem os escribas que o Elias há de voltar antes do Messias? E Jesus diz, ele já voltou. E eu conversando isso com o evangélico, o familiar, ele diz, mas Elias não morreu. Elias foi arrebatado em corpo e alma para o céu. Aí, meu amigo, você vai discutir o quê? Não tem discussão. Mas João Batista nasceu. João Batista é filho de Isabel. Foi gerado por Isabel, por Zacarias. Mas não tem. É o que o Mauro diz aí, né? Lembrou. Né? Não se pode colocar sob exame determinadas situações, porque não tem argumentos. Porque Deus quer. Tá? A coisa do Espírito Santo. Quem se manifesta? Deus ou o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode se manifestar. Ou o diabo. Então, o diabo pode e o Espírito Santo pode. Os dois extremos. E o meio. E todo mundo que está aqui nesse meio. Isso não se discute. Não se pode discutir. Então, Pedro, entendo por aí também essa situação. Diga, Ronald. Quando você fala, né, desses mistérios, principalmente que você citou a Igreja Católica, aquele filme Nome da Rosa, ele mostra muito isso, né? Que até para os próprios sacerdotes, eles não tinham acesso a determinados livros que, como o Mauro falou, lembrou bem, continham, né, os dogmas da Igreja. Chegaram ao ponto de envenenar as páginas de certos livros para que aqueles que ainda não tinham o determinado conhecimento pudessem acessar os livros. Ou eu estou errado? É por aí. O filme, é claro, é uma obra de ficção, Sim. mas baseada em fatos reais. E é por isso que Lutero fez a tradução da Bíblia, porque, eu não sei se vocês viram um documentário chamado Lutero, né, onde ele compra a indulgência para uma tia. Só que essa tia não existia. Ele comprou um lugar no céu para a tia. E a tia nunca existiu. Então, qualquer pessoa podia comprar um lugar para ir para o céu. E Lutero achou isso, sei lá, um desrespeito, enfim. Alguma coisa bem contraditória, bem contra os ensinamentos de Jesus. Mas depois o próprio protestantismo, que eles chamam de evangélicos, né, evangelismo, evangélicos somos todos nós que seguimos o evangelho. Mas o próprio protestantismo criou as suas dificuldades, como estamos falando aqui do Espírito Santo, da manifestação e todas essas dificuldades que eles criaram ao longo do tempo, colocando a luz debaixo do alqueire. Diga, Carlos. Sobre essa proibição, né? Que é quase a proibição de examinar e de estudar. Já vinha antes também, né? Antes do advento de Jesus, só aquelas pessoas do Sinédrio que tinham acesso àquelas escrituras e eles repassavam a maneira da sua interpretação, não era isso? Ou as pessoas normais tinham acesso? Não, né? Não. Tinham. Os doutores da lei eram os intérpretes da Torá. Ainda são. Ainda hoje, os judeus, né, interpretam, os doutores interpretam a Torá. E isso a gente pode Então nós voltar. A gente pode voltar no Egito Antigo.
Mauro tem mais cabeça isso do que eu. De um dos faraós que veio para trazer a ideia do Deus único, mas o próprio corpo docente, me permita, né? O seu ministério não acabou não permitindo. E só os Akhenaton. Akhenaton, Aqui exatamente. Só os iniciados tinham esse privilégio. Então, essa coisa dos iniciados, em realidade, sempre existiu. Até no budismo, tem os iniciados. A doutrina espírita é que vem, especialmente, abrir tudo isso. E nós estamos aqui então, puxando brasa para a nossa sardinha. Mas eu já passo para você. Mas a doutrina espírita é que abre, estuda, conhece, deduz, pensa, raciocine, fé raciocinada. As outras religiões acreditem porque eu estou falando. Isso é colocar a luz debaixo do alqueire. Porque eu não quero mostrar a luz para ninguém. Diga, Carlos. então, só para concluir, então essa carga que nós trazemos de mistério, de esconder, para se manter ali no topo, a gente já traz, né, várias reencarnações, né? Há A gente muitas está falando de Egito, lei mosaica, cristianismo, a gente já vem trazendo isso já há muito tempo. Como disse, a doutrina espírita é que vem abrir rasgar esse véu para a gente. A doutrina espírita que vem colocar essa luz efetivamente no velador, onde ela traz a iluminação, onde todos podem se iluminar caso queiram. Não há essa proibição, não há esses mistérios, essas coisas ocultas. A doutrina espírita abre, acende a luz e a coloca no alto, onde todos possam ser iluminados, desde que queiram ser iluminados naturalmente. Diga, Angélica. Então, quando ele fala que as religiões proíbem, né, o exame dos mistérios, eu entendi que tem a ver muito com o poder, manter o povo sob domínio, porque se o povo entendesse tudo, eles, consequentemente, se revoltariam com a maneira que eles viviam. E naquela época, os sacerdotes, e isso não só em termos de religião, mas qualquer tipo de poder, né, em excesso, ele quer que o povo fique submisso. Eu trago hoje para o momento que nós estamos vivendo na política, com as redes sociais. Antes das redes sociais, como é que nós vivíamos? A gente lia, estudava, acreditava, né? E as redes sociais colocou assim uma luz, explodiu tudo. Então, veio trazer o quê? O verdadeiro sistema que nós vivemos. Então, isso está sendo desnudado. Hoje, se você conversar com qualquer pessoa que não tem uma instrução escolar, ela sabe do que está acontecendo. Ela sabe o que significam as siglas, né? Antigamente não sabia, só quem estudava. E por isso é que está causando todo esse alvoroço. Quer dizer, as pessoas estão tomando conhecimento de que nós vivemos num sistema perverso, e aqueles que dominam esse sistema querem que as pessoas continuem sem entender. Então, vem essas maneiras, né? Os subterfúgios que eles usam, tiram a rede social, fala que vai censurar. Para mim, é a mesma coisa. Antigamente, com a religião, hoje não tanto quanto, né? Porque hoje está mais livre para você debater religião, sendo que alguns pontos nós ainda vemos pessoas com certos preconceitos, pessoas radicais, mas eu entendo que tudo gira em torno do poder. Eu tenho que ter o poder para convencer as pessoas que a minha maneira de pensar é que é a correta. Mais ou menos isso. Isso desde Akhenaton, né, Angélica? Uhum, aqui na Tom. Desde Akhenaton. Muito antes poder, dele, né? hein? Muito antes dele. Muito antes dele. Nós estamos falando de Akhenaton, mas muito antes dele. Quando estávamos na caverna, já lutávamos nas cavernas, já lutávamos pelo poder. Uhum. Então, poder, até hoje, ele continua sendo embriagador. E continua sendo muito perigoso. O poder, hoje, é muito perigoso. E Principalmente... aqui na Tom,
E Principalmente Akhenaton, concentrada, né? Sim, ele só queria falar que existia um Deus, mais sim, nada, né? Só isso. que era um Deus único. A É, o ideia, Deus único. ele trazia a Mas ideia de ele Deus único, fez o né? quê? Ele contrariou o poder dos sacerdotes, que eles O poder deixariam do de sacerdote. ganhar, né? Com o politeísmo. Uhum. Eu sou fã do Akhenaton. Pois é. Ele é um espírito nobre, né, que Uhum. veio, mas acabou não tendo forças. Até porque ele seria morto Sim, se persistisse. Se insistisse, ele seria morto. Então, por questão de é, inteligência, deixa, né? Eu me sumiram com lembrei, o corpo dele, né? me lembrei aqui do Galileu Galilei, né? Que se move, né? Eu nego, tá, tudo bem, diante das autoridades, eu nego. Não é a Terra que gira em torno do Sol, mas que se gira, gira, né? Por quê? Porque se ele confirma, ele vai para a fogueira, em nome do poder, em nome do domínio. E nós sociedades, tá? Seres humanos, não estou especificando ninguém, mas como sociedade, ainda temos essa sede de poder. Poder, Poder né? ainda é embriagador para a gente. E é Tinha preciso. uma Sim, egiptóloga aqui em Brasília, a Yara Kerr, ela falava, né, que o Juscelino era a reencarnação de Akhenaton. Não sei, mas tem muita semelhança Brasília com a cidade de Actaton, né, que ele fez. É bem semelhante a estrutura. Tanto que Brasília tudo é pirâmide, né? Quase tudo é pirâmide. E ela falava que ele era a reencarnação de Akhenaton, quer dizer, veio desbravar, sei lá, mas tem suas semelhanças. dentro das possibilidades, é Hum, perfeitamente possível, né? A gente não dá, pelo menos eu não tenho maiores informações para fazer tal afirmativa. Mas é perfeitamente possível que isso tenha acontecido, sim. Que tenha sido a reencarnação, é possível. Mas o fato é, voltando ao poder, poder uhum, ainda continua hoje nos dias sim, atuais. E quanto mais concentrado, mais perigoso. isso. Daí o Lutero ter quebrado um pouco a hegemonia da Igreja Católica. E daí a noite de São Bartolomeu, né? Onde aquele banho de sangue na cidade de Paris, ou na França, de uma maneira geral, um banho de sangue, onde católicos e protestantes se matam mutuamente, em nome do poder, para manter um poder. E é isso que nós precisamos estudar, olhar, observar. Eu não quero repetir isso. Até porque, de novo, somos reencarnacionistas e muito provavelmente estávamos lá em agosto de 1574, 1574, acho que é, 72, 74, matando cristãos, cristão matando cristão. Só que um era católico, outro era protestante. Fizemos isso no século XX, na Irlanda. Cristãos matando cristãos, também em nome de poder. Então, poder ainda é muito perigoso na nossa mão. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, obrigada. Diga, Sandra. Sandra ou Roberto? Eu eu acho que alarguei um pouco o pensamento sob o ponto de vista instintivo de quem senta no prego, né? É, vamos colocar que quem senta no prego é aquele que está vendo a luz, mas não quer ver. Não, não estou vendo, não quero ver. Eu estou usando também as palavras da Angélica no seguinte sentido: está tudo aí, às claras. Mas aí eu não saio desse prego que me é confortável por instinto, por medo de morrer, por medo de perder a vida, né? E aí vem o pão e circo, que em vez de morrer, eu brinco, eu esqueço, eu finjo que não existe, e vai passando nas religiões, nos sistemas sociais. E quanto menos se falar nisso, melhor, porque não deixa ninguém em constrangimento. E aí vai se empurrando para frente, vai se empurrando para frente, e aí vê a roda da continuidade acontecendo. É hora, acredito eu, dessa nova fase de regeneração, da gente chegar ao ponto de dizer basta, né?
A gente não aceita pão e circo, Flamengo e Vasco, tudo bem. Parabéns para vocês nessa data querida. Mas não pode parar o centro, né? Eu tenho que estar lá no centro, fazendo o meu trabalho e o meu dever, né? E eu estou dizendo o quanto eu estou concordando com o que a Angélica falou. Apesar da luz estar chegando até nós, sentar no prego da ignorância está sendo muito mais confortável, né? É isso. A zona de conforto, eu costumo dizer, ela é muito perigosa. Mas Isso, mas nós nos acostumamos com a zona de conforto. Eu costumo botar um parênteses e colocar um antes do parênteses, antes do conforto. Então, é a zona de desconforto. E a gente acha que é conforto, em realidade, é um comodismo. É um não lutar. Agora, é claro que precisamos ter inteligência e precisamos entender. Nós somos espíritos. O que que você falou sobre a fé raciocinada? Olha que interessante. Desculpa eu cortar teu raciocínio, mas me esclarecendo com a sua luz, me coloca aqui a ideia de que a luz veio para mim muitas vezes, mas eu disse não, não vou me comprometer. Sentar no prego tá bom, tá confortável, tá tendo isso lá fora, mas eu não vou ver. Não vou ver porque eu tenho muitas outras coisas para prestar atenção. Tá aí a fé que aliás, poderia ter raciocinado sob o ponto de vista de uma geração que viria depois, que seria eu mesma. E hoje sou vítima de ter sentado no prego e ter sentido o desconforto. Hoje eu estou sentindo desconforto por ter me omitido. Mas também tem uma coisa, a luz chegou e eu agora não vou me omitir mais. Que bom. Essa é a ideia, né? Porque nós somos responsáveis pelas nossas Isso, ações, mas também pelas nossas omissões. Então, isso. quando eu me omito, eu estou sendo responsável pelas Sim, consequências daquela omissão. sim, sim. Valdemir, eu vou ler aqui o comentário do Ronald, que ele botou no chat. Ele botou lá: Nós, com o conhecimento que já temos hoje da doutrina, encontramos dificuldades em conversarmos até mesmo com familiares, pois ainda não aceitam e ainda não querem conhecer a grande revelação. Nós precisamos entender que nós não vamos mudar o outro. O outro tem a liberdade, o livre-arbítrio de pensar e agir como ele quiser. Então, o que nós precisamos é olhar para esses irmãos e, se for o caso, até lamentá-los. Mas não podemos forçar. Kardec e os espíritos nos lembram que a doutrina não é proselitista. Nós falamos de doutrina espírita para quem quer ouvir. Nós temos uma rádio que fala de doutrina espírita, mas só para quem sintoniza lá o 1400. Se você botar 1300 no 1300, não vai sintonizar a Rádio Rio de Janeiro. Isso é importante a gente entender. Porque às vezes a gente quer, e por favor, não estou falando você especificamente, tá? De uma maneira geral. Nós queremos que o outro se mude, que o outro se adapte à minha crença, à minha religião, à minha percepção, à minha observação. Não. O outro tem o ponto de vista dele. Aliás, tem um artigo, né, do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá no início do capítulo, chamado Ponto de Vista, que é interessante. Então, quanto mais eu me elevo num ponto de vista, num ponto, mais eu vejo as coisas claras. Mas entendo que eu preciso respeitar aqueles que pensam diferente de mim. Porque Deus os respeita. Deus não nos obriga a fazer absolutamente nada. Ele estabeleceu leis e diz:
precisamos caminhar, precisamos evoluir. Isso é lei. Mas como, quando, de que maneira, quais meios vou utilizar, isso é conosco. Então, precisamos entender isso. E eu posso falar isso de cadeira, porque a minha família, eu já falei isso aqui muitas vezes, toda evangélica. Só tem eu, a ovelha negra da família, só eu. O resto, todos são evangélicos. E alguns desencarnados. E já tive a oportunidade de ter o meu pai desencarnado numa reunião mediúnica. Não deu para conversar porque a emoção, o choro, então ficou difícil. Mas eu imagino vou dizer decepção, não sei se é decepção, mas a frustração, a estranheza de eu ter certeza que vou para o céu e não fui para o céu. E quantos irmãos a gente recebe na reunião mediúnica? Irmãos religiosos, padres, bispos, com funções altas dentro da igreja, cobrando, e muitos se revoltam contra isso, cobrando que não foram para o céu. Cobrando aquilo que lhes foi prometido. O Mauro sempre fala aqui o caso do Torquemada, né? O Mauro sempre lembra a situação do Torquemada, né? Participou lá da Inquisição, queimou muita gente, pois passa lá mais de 400 anos no plano espiritual, ainda imaginando que ele está salvando almas. Só que chega um ponto que, meu Deus, cadê o céu para mim? Como diz a mãe do Gregório, lá no livro Libertação. Ele está se cansando de fazer o mal. Ele está se cansando de ser sendo mal. Então, é hora de arrebatá-lo, é hora de resgatá-lo. Chega uma hora que todos nós vamos ser resgatados, mas cada um no seu tempo, então precisamos entender isso. Assim entendo, Ronald, não sei se te esclareceu a situação. Beleza? Vamos parar aí, né? No item 6. E rapaz, 58. Falta só um parágrafozinho. Então falta um vamos parágrafo. terminar. Bom, vamos lá. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pôde compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Ainda estamos no nevoeiro. Somos espíritos de terceira ordem. Só saímos do primeiro estágio evolutivo, o estágio do primitivismo. O segundo estágio é o estágio do expiação e provas. Terceiro seria o de regeneração, mas por enquanto estamos no segundo estágio. Então, só saímos lá da caverna. Saímos do primitivismo, mas ainda continuamos no nevoeiro, como lembra Kardec. Diga, Carlos Santos. É só um comentário aqui desse parágrafo. É a escala, né? Sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. As condições. Mas tudo isso depende de cada um de nós. Não depende de ninguém para fazer isso para a gente. Então, somos nós que precisamos fazer isso. Então, paramos aqui na próxima semana, a gente começa no item 6. Hoje é dia 3, próxima semana dia 10. Ok. Obrigado, Valdemir, obrigado, Carlos, a todos os companheiros aí que participaram, colaboraram, né, com o estudo. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Deixa eu ver aqui na relação. Vê na relação é quem está escalado para fazer a prece hoje. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Eu faço. Tá bom, Ronald. Por favor. Ronald faz. Já que ele não leu hoje, vamos trabalhar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, e ao vosso Filho Jesus, nosso guia e mestre. Agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade, essa noite salutar de estudo, onde nos reunimos para estudarmos
um pouco mais do teu Evangelho. Que possamos refletir a vossa luz, Senhor. Possamos iluminar aqueles que ainda se encontram na obscuridade e não aceitam a luz. Que sejamos cartas vivas do teu Evangelho, querido Mestre. Certo, Senhor Jesus, desses ensinamentos aqui adquiridos, pedimos a tua permissão para darmos por encerrado o estudo desta noite. Que a tua paz, Senhor Jesus, recaia sobre todos, os presentes e os ausentes. Que assim seja. Graças a Deus. A Deus. Que assim Obrigado. seja. Obrigado, gente. Um beijo, uma semana feliz para todos. E amanhã Boa noite. estaremos lá na rádio, tá bom? Boa noite a Guardamos todos. todos lá. Boa Um abraço. noite a todos. Amanhã, meio-dia, na rádio, hein?